Vocês observando nas atividades assíncronas disponibilizadas no Moodle, deixa eu colocar aqui. Então, nas atividades assíncronas disponibilizadas no Moodle, como eu já expliquei, elas estão divididas aqui em 7 semanas. Eu estou complementando as semanas aqui que eu coloquei principalmente as avaliações que são referentes ao projeto 1 e 2. Então até o projeto 1, que seria VHDL, e depois o projeto 2 do microprocessador embarcado. Referentes aqui, aí eu dividi mais ou menos o conteúdo aqui para a semana 1, que seria a aula 1 e a aula 2. E depois para a semana 6, que seria o microprocessador customizável, o microprocessador Microblaze, que é o nome que se dá ao microprocessador da Xilinx, que é o FPGA que a gente utiliza, né, o dispositivo de lógica reconfigurável que a gente utiliza nas aulas presenciais. Isso daqui é porque para a aula presencial o conteúdo ele está distribuído mais ou menos dessa forma. Isso começa com um diagrama esquemático sempre. Em alguns outros cursos aí, geralmente o pessoal começa já em VHDL. É porque o pessoal já entende que se deva ter como pré-requisito eletrônica digital, mas muitas vezes não tem. Porque o pessoal, por exemplo, de engenharia de controle e automação, de automação e controle, eles têm também lógica reconfigurável no núcleo profissionalizante deles, como disciplina obrigatória no currículo deles. Só que eles não são bem da área de eletrônica. Engenharia da computação já não tem também, é optativa para eles, é uma linha optativa para eles. Então quem seguir essa linha de optativas de engenharia da computação aí faz lógica reconfigurável. Agora, a engenharia de automação e controle, que não é específico da área de computação, nem eletrônica, eles têm lógica reconfigurável como disciplina obrigatória. Só que eles não têm uma base de eletrônica assim, né? Eles não seguem muito, não tem uma base assim muito da área eletrônica, né? Mais da área de controle de sistemas. Então entende-se que para fazer lógica reconfigurável tem que ter uma base muito boa ou pré-requisito em eletrônica digital. Então aqui você tem que ter uma revisão, pelo menos aqui, de eletrônica digital, então em diagrama esquemático. E ter uma introdução também da onde surge o VHDL, as linguagens de descrição de hardware. É por isso que aqui a gente parte de diagrama esquemático aí para ver também sistemas digitais, os subsistemas digitais, que são circuitos combinacionais, circuitos sequenciais. Eles se dividem principalmente, né, os subsistemas digitais, combinacionais sequenciais, que dão origem daí às HDLs. Então o conteúdo está dividido mais ou menos nisso daqui. E verificando no final desse conteúdo aqui já tem um projeto praticamente pronto aqui, que é a calculadora digital básica em VHDL, que é o primeiro projeto que vocês têm que fazer, entregar. Então ele já está pronto aqui, ó, nesse arquivo aqui, que é a aula 2, a parte 7, calculadora digital básica em HDL. Mas para entender, né, vocês têm que verificar o restante aqui. Então essas aulas aqui, ó. E aí tem o arquivo respectivo de cada aula dessas aqui embaixo do link da videoaula.
Nessas aulas aqui tem uma parte que mostra a demonstração no kit de desenvolvimento com FPGA, o dispositivo de lógica reconfigurável com FPGA. É explicado nas aulas iniciais aqui a diferença entre o FPGA e CPLD, que são os dois principais tipos de dispositivo de lógica reconfigurável. E creio também que... Deixa eu ver aqui. Não, está faltando também colocar mais um link aqui sobre a introdução aos dispositivos de lógica reconfigurável, é o que está faltando aqui. Ixi, é mesmo, está faltando uma página aqui de introdução à lógica reconfigurável. É mesmo, tem uma página aqui de introdução à lógica reconfigurável que está faltando um link aqui. Depois tem que lembrar de colocar aqui para revisar. Que daí é uma parte teórica para introdução à lógica reconfigurável. Para explicar daí a parte dos dispositivos de lógica reconfigurável. Daí essa parte é mais teórica, né? Que essas videoaulas se referem à parte prática daí que é feita lá com o ISE Design Suite. Vocês fariam em laboratório, né? Aí que vem até a parte do VHDL, que é de conhecimento e linguagem de descrição de hardware. Aí o Verilog faz a mesma coisa que o VHDL, então vocês podem optar pelos dois, né? VHDL ou Verilog. O Verilog foi criado como uma alternativa, né? Só para não falar assim, ficar uma linguagem de descrição de hardware só, né? Ficar só o VHDL. O VHDL, como ele foi criado antes, ele é o mais utilizado. Aí para não ficar só com uma opção, né, eles criaram o Verilog. Então, para pensar assim, para tentar melhorar uma linguagem, eles criaram outra, né? Então você tem duas opções, o VHDL e o Verilog, né? Eles falam linguagem de descrição de hardware porque ela é diferente da linguagem de programação de computador ou linguagem de programação de microprocessador, linguagem de programação, né? Linguagem de microprocessamento, linguagem de programação. Que a linguagem de programação você utiliza o microcódigo, então você está utilizando o microcódigo de um microprocessador. Então você está lidando com microprocessamento. Então, linguagem de programação você tá descrevendo aquele negócio, né? Você faz uma receita de bolo, né? Você faz uma programação. Agora, linguagem de descrição de hardware, você está descrevendo, você está utilizando uma linguagem para descrever um circuito digital. Por isso que é HDL, Hardware Description Language, está descrevendo um circuito, um hardware mesmo, né? Um circuito aí digital, você está descrevendo o hardware que eles dizem mesmo, né? Não seria nem um firmware, aí o firmware é diferente. O firmware seria a programação para o hardware específico. Então, quando é programação, você está colocando alguma coisa numa memória já específica. Linguagem de descrição de hardware, você vai colocar alguma coisa numa memória para descrever um circuito, ou seja, para configurar um circuito. Então, a memória que você utiliza para configurar portas lógicas de um circuito. Então, já é um negócio diferente. Aí, linguagem de programação não. Você pega e configura uma memória para configurar para programar um circuito que já está pré-estabelecido, né? Com instruções já pré-estabelecidas. Aí configuração de circuitos já é diferente, né? A linguagem de descrição de hardware já é meio diferente, né? Você vai configurar o circuito. Com isso ela já tem umas vantagens e é um meio termo entre programação de microprocessador e montagem de circuitos, né? Já fazer o hardware, né? Digamos assim. Aí está no meio termo ali. Aí tem as vantagens também e desvantagens estão no meio termo entre programar um microprocessador e fazer um hardware, né? Você fazer o design do hardware, montar o hardware, né?
Ou seja, você tem a opção entre pegar e montar um sistema digital, né? Você vai fazer um sistema digital, você tem a opção entre pegar e montar um sistema de microprocessamento, programar ele, ou se não fazer um circuito digital para esse sistema de microprocessamento. Você tem uma aplicação. Você pega essa aplicação, vai montar ela, você vai projetar ela, né? Vocês como engenheiros eletrônicos, né? Você vai ter uma aplicação, você tem um problema, vai solucionar ele, você vai pegar e montar uma aplicação para aquilo lá, vai projetar aquela aplicação lá, como problema de engenharia, né? Vai solucionar um problema ali de engenharia. Aí vocês como engenheiros, vocês têm que projetar aquilo lá, fazer o projeto, ou seja, vocês têm que projetar aquela aplicação. Então vocês podem pegar e optar por fazer uma aplicação com sistema de processamento. Então vocês pegam e montam ali um sistema de processamento baseado no microprocessador. Aí vocês têm ali uma inteligência computacional, então, que vocês têm aplicada ali. Por quê? Vocês pegam e fazem baseado no microprocessador, aí vocês fazem baseado na programação do microprocessador. Aí vocês fazem baseado no microprocessador, então vocês vão ter que programar ele. Qual é a vantagem disso? Se vocês forem modificar a, a sua aplicação, quer dizer, melhorar ela, modificar o modo dela, ampliar ela, fazer alguma mudança nela, você pode modificar a programação dela e pronto. Aí modificar a programação dela, dá um update no programa dela. Agora, se você for fazer outro tipo de abordagem, por exemplo, montar um circuito dela só em hardware, quer dizer, com os chipzinhos ali, né, de porta lógica ali, as portas lógicas TTL ou CMOS, montar com multiplexador, montar com os buffers ali, né, para conseguir lidar com ela, né. Aí você pega e monta ali. Só que se você for modificar ela depois e tentar dar um upgrade na sua aplicação, você tem que pegar o teu circuito, desligar ele e modificar os seisinhos que você montou ali, né? Aí você tem que pegar, por exemplo, a placa de circuito integrado ali e soldar ela, tirar os circuitos ali e modificar ele, né? Então você tem essas duas opções que você tem ali. Uma tem vantagem sobre a outra, né? Se você fizer um sistema programável, ele sempre vai ser mais lento do que o sistema em hardware. Sempre vai ser mais lento que o sistema em hardware. O sistema em hardware sempre é mais rápido que o sistema programável, o sistema processado programável, porque ele é baseado na arquitetura de von Neumann, né? Que é o tempo de processamento que o programa leva. Então ele sempre é baseado no processamento que o programa vai levar. Agora, em hardware não, porque em hardware é baseado no tempo de processamento das portas lógicas que tem o circuito. Então ele não vai levar ele não vai levar muito tempo de processamento, só o tempo de atraso de propagação das portas lógicas. Porém, a partir do momento que você fixou o teu circuito, ele vai ficar fixo, né? Ele só vai ser modificável a partir do momento que você chegar lá, ele é hardwired, né? Ele só vai ser modificado a partir do momento que você for lá no circuito e modificar as ligações dele lá. Então você vai ter que chegar lá e modificar as ligações físicas do teu circuito. Ou seja, você vai ter que desfazer os pontos de solda, modificar as ligações dele que você fez, tirar os pontos de solda e assim por diante. Então é isso que faltou ser colocado lá. Tem essa apresentação lá em PowerPoint, uma apostilinha que foi feita lá explicando isso. Explica também o princípio de funcionamento desses dispositivos aí, FPGA, CPLD e a diferença entre eles, né? Como é que foi feito o princípio de funcionamento deles a partir da invenção das memórias voláteis, né? Memória volátil é, relembrando lá, circuitos digitais, é aquela memória que você escreve e reescreve nela, a memória RAM, né? Que eles falam geralmente. Não a memória RAM, é a memória volátil mesmo, não a memória ROM, né? É a memória que você escreve e reescreve nela. Então eu vou inserir esse link lá, que só ficou faltando esse, eu acho, ali. Daí esse é mais teórico, daí esse eu
só disponibilizo, eu só falo meio por cima nas primeiras aulas ali, porque é teórico daí. Vocês lendo ali já tem uma noção do funcionamento de FPGAs. Aí tem uma apostilinha também de VHDL, mas seguindo as aulas ali já dá para ter uma noção de VHDL. O restante são mais comandos daí, mas daí você tem que saber a aplicação dos comandos, né? A calculadora digital é uma boa aplicação para você saber a justificativa de se utilizar HDL e a aplicação dos principais comandos de VHDL. Não são muitos não, porque para descrever circuito digital você não precisa de muitos comandos daí para descrever eles. Mas os principais que são é saber diferenciar entre sequencial, comando para bloco sequencial, para diferenciar bloco sequencial dos comandos de blocos sequenciais e de blocos não sequenciais, né? E dos sequenciais seriam os síncronos e dos não sequenciais seriam os assíncronos, justamente para se verificar blocos com domínio de clock e sem o domínio de clock daí. Tem a sincronia com o sinal de clock sem sincronia do sinal de clock. Senão com isso você não consegue fazer a sincronia principalmente de comunicação. Quem está lidando com isso já deve saber do que eu estou falando depois, né? Para comunicação de dados. Vocês tiveram mais algum problema em instalação aí de software? Mais alguém? E mais uma coisa que eu não sei se eu falei a aula passada, da semana passada, daí para vocês, vocês podem fazer os projetos individualmente ou em duplas, para a turma de vocês em duplas. E vocês podem me entregar daí. A entrega a entrega vai ser, quer dizer, pode ser, a entrega vai ser via e-mail. Eu falei via Moodle ali, mas o Moodle é a mesma coisa que o e-mail, né? Se você entregar via Moodle aí ou colocar uma mensagem via Moodle ali de dúvida, alguma coisa assim, vai cair no meu e-mail. Então é a mesma coisa também, né? Enviar via e-mail ali, via aquele meu e-mail lá, chiese@utfpr.edu.br. Então a entrega dos projetos é via e-mail. Aí eu coloquei lá também que o envio ali, eu acho que vocês devem ter visto em outras disciplinas também, é só dos arquivos fonte. E o arquivo fonte aqui é os arquivos em VHDL do primeiro projeto. E do segundo projeto vai ser a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa que o primeiro. Só que do segundo projeto é em linguagem C e do primeiro projeto em VHDL. Só que os dois no kit de desenvolvimento de FPGA vai ser no kit de desenvolvimento vai aparecer a mesma coisa, que é o funcionamento de uma calculadora em 4 displays de 7 segmentos, e como vão ser só 4 displays daí, então ela vai fazer só as funções, as operações básicas, que é soma, subtração e adição. Como só tem 4 displays, então vai ser o número inteiro, só com o número inteiro de 4 dígitos decimais. E também pedir que o número fracionário também aí vai entrar a parte também de cálculo com ponto flutuante também, entra a biblioteca daí de ponto flutuante, que vocês devem ter visto também em outras disciplinas de linguagem de programação, arquitetura de computadores e outras disciplinas aí da área, né, do curso. E fica complicado ver aqui quando é a linguagem de mais baixo nível, principalmente em elaboração de hardware, né? É como se vocês vissem circuitos digitais aí, elaborar um circuito desses aí de cálculo de ponto flutuante ou de DSP em circuitos digitais, né, em protoboard, né? Um circuito integrado específico, né, dedicado a isso. Então é meio complicado fazer isso daí.
E para mostrar um número desses aí com ponto flutuante suficiente, por caso de decimais aí, você vai precisar de um monte de display de 7 segmentos, então fica meio inviável, né, fazer isso. E nem dá tempo também. Então fica meio complicado para isso. Então fica disso. E o kit também é feito para isso também, né? Ele tem 4 displays aí, então que é suficiente para isso. Então a calculadora dá para ver bastante aqui da aplicação do VHDL, do Verilog também. E o Verilog faz a mesma coisa. Então os circuitos que são colocados ali vão fazer exatamente os mesmos exemplos aqui do VHDL. Também vai mostrar a mesma coisa dali do VHDL. Eles vão ser equivalentes daí. Os projetos então das avaliações podem ser feitos em dupla também ou individuais. Para ser entregues daí via e-mail. Aí os códigos fonte daí em VHDL são só os códigos fonte em VHDL. Quem instalar o ISE Design Suite vai ver que ele vai gerar para o projeto, ele cria, para cada projeto que você fizer, ele cria um diretório específico para cada projeto, porque é orientado a projeto daí também, como um ambiente de desenvolvimento integrado. Então ele é igual aos outros ambientes de desenvolvimento integrado aí de software, por exemplo, que você pega aí para fazer um software qualquer para computador, ambiente de desenvolvimento em linguagem C, ou em Java, ou em Python. Você cria um diretório para projeto em que ele concentra tudo que você fizer para a sua aplicação naquele diretório ali. Então aqui também para a lógica reconfigurável vai ser a mesma coisa também. Você vai criar ali não um arquivo, mas você vai criar um diretório onde ele vai guardar os arquivos para a sua aplicação, tudo naquele diretório ali. Aí ele vai criando subdiretórios daí da sua aplicação dentro daquele diretório ali. Então, para a disciplina aqui, você vai criar um diretório. Tudo que ele vai criando para a disciplina aqui, você pode colocar naquele diretório que ele criou. Então, de preferência, vocês coloquem esse diretório que ele vai criar para a disciplina aqui no diretório raiz, por exemplo, no pendrive. E aí vocês coloquem um backup, por exemplo. Mas não precisa criar um backup daí do diretório inteiro. Só pegue os códigos fontes que vocês criarem. Os códigos fontes são código em VHDL e em linguagem C. Se quiserem, vocês podem pegar o código fonte também do projeto, que é a extensão, acho que XIDE. E também do código de pinagem. O código de pinagem é... Eu esqueci, mas o código de pinagem também tem na página do fabricante da placa, do kit de desenvolvimento. É UCF, o código da pinagem. .ucf. Aí no arquivo da videoaula de requisitos lá também explica como é que você pega esse arquivo UCF. Você pode pegar ele, gravar ele com outras terminações para cada arquivo que você fizer. Ou seja, para cada circuito que você fizer diferente, você pode guardar ele, um arquivo CF diferente, de pinagem diferente. Ou pode, se quiser, guardar um padrão e ir modificando ele conforme você vai modificando o circuito. Criando outros circuitos daí para o kit de desenvolvimento que a gente vai utilizar. Mas deixa um diretório só para disciplina. Aí esse diretório você não precisa modificar. Senão também você vai pegando e colocando no diretório raiz do teu pendrive ou do teu computador. Se for no computador, você deixa no diretório raiz um diretório do computador, no diretório C ou D, por exemplo. Depende de quantos diretórios raiz você tiver no computador ali, quantos hard drive você tiver. Você pega ali e cria um diretório lá, por exemplo, lógica reconfigurável, um diretório Xilinx. Dentro dele, daí você cria um diretório lá de lógica reconfigurável. E aí, nesse diretório de lógica reconfigurável, você deixa lá daí os arquivos esses arquivos aqui do Moodle ali, né? Aqueles arquivos lá do Moodle que tem ali, né? Aqueles de BCD 7 segmentos, aqueles arquivos lá VHD, Verilog.v.
Aí os arquivos do microprocessador ele vai criar um subdiretório dentro dele. Dentro desse subdiretório ele vai criar outros subdiretórios daí, que vão estar os arquivos executáveis do microprocessador, vão estar os arquivos em linguagem C do microprocessador e assim por diante. Vão ter outros subdiretórios que vão ter os arquivos executáveis do microprocessador, aí vai ter outros subdiretórios que vão estar os arquivos executáveis do microprocessador, e aí é um rolo ali, né? Aí ele vai criar um rolo não, ele vai criando a estrutura de diretórios lá, né? Ele cria automaticamente essa estrutura de diretórios dentro do diretório de projeto das Xilinx. Ele já vai criando automaticamente ali. Como ele passou, deve ter sido a dúvida na última aula, né? No link de requisitos, de requisitos não. Nesse linkzinho aqui de introdução ao EDA Xilinx ISE Design Suite, que seria a primeira aula que ele ensina a lidar com o ISE Design Suite. Então, se vocês pegarem aqui, iniciarem o ISE Design Suite, no ISE Project Navigator, e aparecer algum projeto novo aqui que foi feito, vocês podem dar um OK, Verify. Vocês têm que seguir certinho esses passos aqui. Esse daqui não vai aparecer para vocês, é claro, se vocês instalarem o programa pela primeira vez. Então não vai aparecer para vocês, porque vocês estão instalando a primeira vez. Então provavelmente vai aparecer a tela do requisitos. Que é desse daqui, ó. Que nós iremos utilizar em lógica recomputacional. Ah, por quê? Porque vocês vão estar instalando a primeira vez. É o diretório de gerenciamento de licenças, License Manager. Então é isso daqui. Aquilo lá vai aparecer depois que vocês fizerem esses passos aqui, que vocês têm que seguir passo a passo lá. Então lá vocês seguem passo a passo, depois vocês seguirem aqui também passo a passo. Então seguindo lá também, né? Então aquilo aqui, isso daqui. Então, se vocês pegarem aqui, iniciarem o ISE Design Suite, o ISE Project, clica em File, New Project, não New File, o projeto. Isso aqui é que eu tô falando. Então, ele vai criar um monte de arquivo dentro desse diretório já automaticamente. Já no primeira coisa que você fizer aqui, ele já vai criar um monte de arquivo. Então não me manda o diretório inteiro, né? Vocês vão mandar os 3 arquivos lá, já está explicado. Só os códigos fonte. Ele já vai criar um monte de coisa aqui, né? Um monte de lixo aqui. Ah, isso daqui dá para limpar depois também. Aí vocês não vão precisar disso também, né? Ele sempre vai criando isso daqui. Aí isso é devido a relatórios que ele cria, arquivo de suporte que ele cria, arquivo de depuração que ele vai criar também, que pode ser utilizado para outras coisas, dependendo do que você for usar futuramente. Aí quem tiver dúvida também pode ser colocado depois, né? Aí isso vocês não vão precisar me enviar e nem passar para outros também, né? Tipo, se quiser passar para outro colega, alguma coisa assim, não precisa, tá? É passar para vocês vão passar para outros daí, né? Aí isso eu vou explicar no restante do vídeo ali. Então quem for mexer depois, tiver alguma dúvida ali, pode perguntar, mas eu falo depois, só envia esses arquivos por causa disso. Ele vai criar um monte de outros arquivos lá dentro do diretório. Então quem olhar depois do diretório vai ver isso lá, mas é normal dele ali. Ele também tem uma opção lá que ele fala para criar ali a hora que você está criando o projeto lá, depois ele fala ali numas opções lá, se pede para criar outros arquivos adicionais. Daí eu falo lá para colocar que não é para criar não, porque mesmo assim ele vai criar um monte ainda.
Então você coloca ali não. Daí ele não vai criar, mas mesmo assim vai criar uns a mais também, vai criar outros subdiretórios também dentro do teu diretório lá. Então isso é automático normal dele também. Mais alguma dúvida aí? Então se vocês virem isso mais pra frente ali, sigam esses passos dos vídeos aí da videoaula e vai aparecer isso mesmo no diretório de vocês ali, vocês seguindo isso. Então vai ser normal. Aí não faço isso daí, né? Não vão me enviar esses arquivos aí, né? Oi? Professor, eu tô com uma dúvida. Oi? Pode falar. Lá no Moodle, na aula 1, embaixo da aula tem uns arquivos que está em formato de texto, né? Ah, não, tem os arquivos que é diagrama esquemático, tá? Daí aquele lá é só para ser aberto só dentro do Xilinx e ISE. Então, porque eu baixei, eu abri essas parte 5, parte 4, que é o arquivo, aí eu salvei ele salvo em XML. Aí quando joga lá no Xilinx não roda como esquemático. Espera aí, deixa eu ver ali, ó. Quer ver? Deixa eu ver certinho ali qual que era. Não, tem uns ali, ó, que é. Deixa eu ver aqui. Ah, não, esse aula, o Planahead ali. Não, esse Planahead é um UCF, tá? Esse UCF aí é um arquivo de pinagem. Esse UCF é para a hora que você fizer o primeiro arquivo, você tem que ir ali no depois que você criou o teu primeiro arquivo, você tem que ir lá no Design Explorer, clicar com o botão direito e você tem que colocar add source. Aí, Professor, oi, eu acho que ele está falando da parte 5. da parte 5. Isso, é o arquivo da parte 5 ali. Como que eu salvo para jogar como esquemático? Porque quando eu É, joguei no LD Source, ele salvou como XML lá no Xilinx. parte 5, Parte 5A ali, ó. parte 5A. É só salvar o texto e jogar lá? Pode ser. Dudu, sobre isso daí, eu acho que o navegador ele abre ou muda ou salva em XML, mas se você olhar na URL ali, ele é o Ah, tempo não, não. ajustável CHS. Não, SSC. esses arquivos aqui, ó, você tem que ver a terminação deles, tá? Esses daqui, vocês têm que pegar todos eles aqui. Se quiser, você pode baixar todos eles, vocês têm que salvar todos eles no diretório mesmo do projeto, tá? No diretório que vocês criaram das Alex ali, se vocês quiserem, vocês podem salvar eles ali. Todos eles aqui, ó, parte 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, vocês podem salvar tudo no diretório mesmo do projeto. Ali. Tá, o UCF também, vocês podem salvar tudo lá. Aí para acessar eles, só se você adicionar no projeto daí, tá? Ele só vai abrir o SCH e o CF, só vai abrir dentro do ISE daí. O SCH só abre dentro, só é reconhecido pelo ISE. E o CF também. O CF é reconhecido como texto. Então você chega a ele, a hora que você. Opa, espera aí, eu apertei uma tecla aqui. A hora que você. A hora que você pegar A hora que você pegar e salvou dentro do diretório de projeto do ISE, que você criou lá no teu pendrive, por exemplo, lá você salvou no diretório de projeto que você criou ali, né, no início lá, né, do projeto. Aí você salvou esses arquivos lá, né? Aí você chega lá no ISE, abriu lá o seu projeto. Daí vai no Design Explorer lá, clica com o botão direito lá e coloca add source. Aí a hora que você colocou add source, ele já vai abrir a janelinha lá no diretório do teu projeto. Aí você escolhe os arquivos ali que você quer abrir. Só que o add source, ele vai abrir no assistente lá que tem que você escolhe o tipo de arquivo daí.
que você vai abrir, que vai aparecer lá VHDL, Verilog, é esquemático e tal, né? Se é SCH, é esquemático. Se é arquivo de pinagem, é UCF. Se é em VHDL, é VHD ou VHDL. Se é Verilog, é .v. Então, se for o SCH, é esquemático, tá? Schematic. Se é VHDL, se é VHDL module é. Não, VHDL é, ele chama VHDL module é Verilog module. VHDL é outro nome. VHDL acho que é VHDL mesmo. Acho que é VHDL module também ali. Ele pergunta lá no assistente lá o que você quer adicionar ali. Aí você clica no arquivo correspondente que você tem no seu diretório daí, ali. Mas ele vai abrir do teu diretório direto. No diretório do projeto direto daí que você tiver. Aí você chega lá e vai no Design Explorer na janelinha ali do lado, tá? À esquerda. Não sei se vocês viram isso. Aí você Professor. clica 2 vezes ali, ele já abre no teu Workbench. Ô, professor, Oi? acho que a questão tá que não tem, acho que o Moodle não permite você baixar o arquivo direto. Ele abre o Moodle numa aba ali e mostra o arquivo como XML. Aí o que provavelmente tem que ser feito é copiar aquele XML, colocar no arquivo interno e salvar no arquivo interno, não, no arquivo do computador e salvar em uma extensão diferente. Aí essa é a extensão que tá, porque não é a extensão XML, é uma extensão SCH que o senhor comentou agora de pouco. Não, faz o seguinte, cara. Vai no Moodle lá, clica no link lá, como salvar link como. Clica com o botão direito lá, coloca salvar link como. Aí vai Certo. no diretório lá vai no diretório do seu projeto lá no pendrive lá onde vocês têm o seu projeto lá e salva lá daí, tá? Aí funciona. É, vai direto do diretório lá do projeto lá que vocês têm Aham. lá e salva lá daí, tá? Já salva lá. Não, era só essa questão, só que eu acho que eu não tava conseguindo fazer ali, Aham. Eduardo. Agora deu certo aqui, professor. Era Viu? só colocar salvar conteúdo do link com mesmo. Tava indo direto na página, Você vai copiando de lá. salvar link lá, já coloca lá. Que é salvar link como e já vai coloca lá, né? No meu aqui ele SCH, ele tá reconhecendo como SQL Server Replication, mas é a mesma coisa daí, tá? É asterisco.sch, tá? O CF aqui no meu computador, no meu sistema aqui, eu não sei como é que ele vai reconhecer daí o SCH. O CF quer dizer, né? O CF quer dizer um constrained, user constrained file, quer dizer, é arquivo de restrição do usuário, tá? Que é um arquivo de texto para pinagem do FPGA, que é da Xilinx, que só o FPGA da Xilinx você reconhece, quer dizer, o software da Xilinx você reconhece, né? Então ele é feito para software da Xilinx, né? Daí você vai no esquemático você vai no diretório daí do teu projeto e salva lá daí, né? Daí o meu, cheguei lá, peguei, vai direto no diretório lá, abre lá e salva lá. Todos os arquivos daí dessa disciplina você pode salvar lá daí, tá? Inclusive esse daí você pode jogar todos lá. Mesmo que mude, que seja em Verilog, esquemático, VHDL, você pode colocar tudo ali junto, tá? Porque o que vai mudar ali vai ser igual, programa em linguagem C. O que vai mudar vai ser o circuito principal daí. Então é igual programa em linguagem C. O que muda é o programa principal, né? O main. Ou a função principal, que é a função main. Então aqui é a mesma coisa, o que vai mudar vai ser o circuito principal. Então você chama os outros circuitos de dentro desse circuito principal, tá?
que é esse circuito que a gente chama. Aqui chama o Top Level Circuit, circuito de nível mais alto. Daí ali também é explicado como é que muda esse circuito. É só você chegar nesse Design Explorer ali, clicar com o botão direito, dá para selecionar ele ali. Ele chama Top Level Module no ISE. Daí, tá? Aí ali dentro do ISE, para abrir ele, você chega ali, clica com o botão direito ali em cima no FPGA, né? Você clicou no botão direito no projeto ali em cima, você seleciona o FPGA, clica no botão direito em cima do FPGA, aí você consegue abrir daí ou selecionar, adicionar daí o arquivo que você quer daí. Adicionando o arquivo no Design Explorer, você adicionou o arquivo no teu projeto, aí você pode selecionar qual arquivo vai ser o teu circuito principal do teu projeto. Aí clicou 2 vezes em cima dele e já abre no ISE, no teu Workbench. Aí já fica fácil mexer com ele daí. Aí depois a gente vai vendo como é que você associa um circuito no outro e como é que você abre um circuito dentro do outro, né? Aí tá explicado ali como é que faz para ligar um circuito no outro e tal. Circuito sequencial ali você tem que ver isso, né? Porque você vai chamar um circuito como circuito sequencial, né? Você tem que ligar um circuito de dentro do outro, né? Aí um circuito quer dizer após o outro, né? A saída de um circuito ligado às entradas dele mesmo ou a saída do circuito ligado às entradas de outro, né? Então vai chegar uma hora que você vai ter que ligar um circuito no outro ou fora do workbench aí do ISE. Então vai ter que chamar um circuito do outro ou de um arquivo do outro, né? Então tem como chamar um circuito de um arquivo de outro daí também, né? Então tem como efetuar essa ligação, né? E também tem como você colocar ou o que vai acontecer a hora que você colocar 2 circuitos sem nenhuma conexão aí no mesmo workbench, na mesma área de trabalho aí do ISE, né? O que vai acontecer? Aí em FPGA essa é outra vantagem também de lógica reconfigurável. A vantagem é que os dois ficam funcionando ao mesmo tempo, né? Ficam funcionando independentemente. Então é o que? Processamento paralelo, né? Eles vão ficar funcionando ali. Os dois ficam funcionando aí. É isso que acontece, né? Que em processamento, microprocessamento ou microcontrolador, microprocessador convencional, né, que a gente fala, não é isso que acontece, né? Não é possível acontecer isso, porque nele só é o processamento sequencial, né? Processamento convencional, que é linha por linha da programação. Então sigam isso daí e vejam essa parte daí, né? Que acho que era isso que estava acontecendo, né? Vocês estavam clicando direto no link ali, estava abrindo. Esse daí está acontecendo isso, mas se vocês pegarem os outros ali, é que eu acho que na aula 2 ali, naquelas partes ali que está em VHDL, é porque os links da aula 2 ali de VHDL ele reconhece como texto. Porque a terminação VHDL ele reconhece como texto. Ali, ó. Mas os de Verilog, que é ponto .v, ele já não reconhece como texto. Que é o HTML aqui que ele está colocando ali, ele não reconhece o link. E os links ali do microprocessador que está em linguagem C, ele reconhece como texto também, né? Não na codificação UTF, né? Mas ele reconhece também como texto, né? Acho que é isso que ele estava dando problema aí, né? XML. Então tá certo aí mais alguma dúvida aí, vocês entrem em contato aí comigo. É isso então, professor. Da minha parte é isso. Mais nada. Isso daí? Tudo bem então. Até semana que vem ou até mais. Aí pode me mandar um e-mail aí testem aí para ver certinho, para quem já instalou, né? Aí baixa os arquivos aí, verifique se tá abrindo o esquemático
dessa forma. Então, veja o vídeo lá, que daí desse jeito aí você adiciona no projeto abrindo no. Se você instalou o ISE, deve ter instalado, né? Se você instalou, vê se ele abre lá, instala licença aí certinho. Mesmo se não instalar a licença, dá para testar aí por uns, acho que 30 dias. E daí depois instala a licença, né? Baixa a licença lá do site, pede ela lá por e-mail, né? Faz o cadastro, pede lá por e-mail, daí dá direito, acho que por um ano mais ou menos a licença. Mas depois dá para renovar também, aí dá para abrir esse arquivo aí, diagrama esquemático. Aí dá para mexer nele lá. Os outros arquivos de diagrama esquemático eles são maiores daí, tem outros maiores também, aí depois dá para abrir eles. Lá dá para modificar, daí dá para baixar o outro diagrama esquemático lá, que eles já têm os símbolos em diagrama esquemático para os FPGAs das Hynix. O outro software deles lá também, o Vivado, também tem outros símbolos lá. O outro da Altera Intel também tem outros diagramas esquemáticos. O da Intel, que é da Altera lá, que é o Quartus 2, chama Quartus o deles lá. Então esse é o ISE das Hynix. O da Intel é o Quartus 2. Ele tem a configuração dos FPGAs deles em diagrama esquemático também. Ele não tem um simulador igual esse o ISE tem. Então o ISE manteve o simulador, só que o Quartus da Intel Altera tirou o simulador que eles tinham, mas eles mantiveram daí a configuração do FPGA deles com uma outra ferramenta que é a configuração em máquina de estados. Então eles têm, quer dizer, eu acho que tem ainda na última versão, que eu não vi o deles, a última versão do Quartus. Mas eles tinham nas últimas versões a configuração em máquina de estados, a forma gráfica, igual o... Ai, eu esqueci o nome. Aquele que tem no MATLAB, o... É igual que tem no MATLAB lá. Aí, mas que você pode daí configurar o FPGA graficamente como se fosse máquina de estados lá, colocando graficamente máquina de estados, os grafos, né? Naqueles círculos, colocando os estados em flechas, né? E assim por diante, como se fosse gráficos. Daí ele monta daí em linguagem Verilog ou VHDL para você, te dá o código em Verilog ou VHDL da forma gráfica para você, o código. Daí já passa depois para configurar aqui o arquivo de configuração pro FPGA. Só que isso do software daí da Altera. E isso também, você pode, se quiser, baixar do site da Altera, e é bem similar ao das Hynix. Você se cadastra lá no site da Intel Altera, baixa o software deles Quartus 2, aí baixa a licença também, tem a versão também web, que é gratuita a licença, você pode utilizar durante um ano. Tem algumas limitações ali, mas não são muitas também. Dá para utilizar alguns FPGAs e assim por diante. Ok? Então, boa tarde para vocês e até semana que vem. Ou até que haja alguma dúvida, ou até a permanência.